Olá, meu nome é Gabriela, eu falo de astrologia sistêmica. Aqui nesse canal você tem à sua disposição a interpretação do seu mapa natal ou constelação familiar. Então vem comigo, hoje eu quero falar sobre lunação, esse pequeno ciclo que nós podemos acompanhar no nosso dia a dia, no período de 28 dias ou no período de 6 meses, aplicar na nossa agenda, aplicar nos nossos projetos, nas nossas decisões, nas nossas tomadas de direção na vida. Então, o que é lunação? Depois eu vou falar sobre o que são os eclipses e depois eu vou falar sobre nodos lunares, que tem tudo a ver, esses assuntos estão todos relacionados entre si. A lunação, ela inicia sempre na lua nova, quando o sol e a lua se encontram. Então, aquela face da lua que nós vemos, ela tá escurinha no céu. Então, se você perceber aí, se você tiver mais consciência, você vai ver que é um período que é um pouco assim de recolhimento. É como se algo novo está para acontecer. É um período em que seria interessante eu abrir espaço para algo novo começar na minha vida. Então, se você quer intencionar alguma coisa, você quer começar uma dieta, você quer desenvolver um projeto, né? Você quer começar a fazer a planilha do seu projeto, a organizar as coisas, você começa numa lua nova, porque ela tem essa energia. Depois ela passa para a lua crescente, depois para a lua cheia, e lá na minguante você vai ver o que deu certo, o que não deu, e vai a parar as arestas, né? Pensar, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, eu vou começar de novo. Então, a cada 28 dias, eu tenho a possibilidade de começar de novo, de ajustar as velas e deixar que o vento sopre novamente e eu posso recomeçar. Assim como todos os dias quando o sol nasce, né? Um ciclo, um pequeníssimo ciclo que começa todos os dias e que eu posso recomeçar, né? Sempre eu posso recomeçar e a lua também nos diz isso. E para além desse período de 28 dias que se faz, aqui eu tenho uma representação, ó. A lua nova acontecendo aqui nesse ponto da elíptica. O que é essa elíptica? É como se nós estivéssemos aqui, aqui seria o planeta Terra, nós estamos aqui no centro do planeta, e essa elíptica, essa linha é uma linha imaginária, é o céu que nós vemos todos os dias, que o homem das cavernas viu e que nós também estamos vendo. Então, o céu nunca muda para nós, né? Nós estamos sempre, nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra e, além disso, a Terra faz um movimento de rotação, gira em torno de si mesma. Mas essa linha aparente, ela é imaginária? Imaginária não, é uma linha invisível que se traça, é sempre a mesma. Então, eu tenho sempre aqui a constelação de Áries. Então, quando eu olho aqui em determinada época do ano, eu tenho a Lua e o Sol se alinhando, produzindo a Lua nova de Áries. Vai ser sempre nesse ponto do céu. Então, aqui começa a lunação. Depois de 7 dias, eu vou ter uma lua crescente, né? Aí, depois de 7 dias, eu vou ter uma lua cheia. E aqui é importante, ó. A lua cheia sempre acontece no oposto complementar do signo. Então, se eu tenho uma lua nova em Áries, no ponto de Áries, aqui nessa partezinha do céu, eu vou ter uma lua cheia nessa partezinha do céu que é Libra. E aí que vem a questão dos 6 meses. Porque uma lua, eu posso plantar um projeto na minha lua nova de Áries e colher numa uma lua cheia em Libra, que é um ciclo, dentro do ciclo de 28 dias. Mas eu também posso colher o que eu plantei na lua nova de Áries daqui 6 meses, quando eu tiver uma lua cheia de Áries. E aqui eu volto para a representação. Quando é que eu vou ter uma lua cheia de Áries?
quando o Sol estiver aqui nessa partezinha do céu em Libra, que é lá por volta de setembro, né, onde nós temos a entrada da primavera. E aqui então vai começar a lua nova de Áries, de Libra, desculpa. E aí a lua cheia vai ser no oposto complementar de Áries. Então, o tempo entre a lua nova de Áries, que aconteceu aqui, e a lua cheia de Áries, que vai percorrer tudo isso e vir aqui, é um período de 6 meses. Então, nós podemos observar na nossa vida, na nossa agenda, fazendo anotações pessoais, como é que funcionam esses ciclos e prever isso. Bom, se eu vou plantar um projeto importante para mim, eu vou plantar ele na lua nova de Áries, que fala de inícios, de identidade, de pioneirismo, porque isso é o arquétipo de Áries. Então, eu tô precisando de coragem para botar isso em prática na minha vida. Eu vou para uma lua nova de Áries. E aí eu vou colher isso lá na lua cheia de Áries, né? Que é fogo, né? Eu vou comemorar o meu êxito, né? Então, eu vou me botar esse período de 6 meses para alcançar essa minha meta, né? Ou não, de repente eu vou chegar daqui 6 meses e vou ver, como esse meu desejo, que isso é uma coisa muito ariana também, como esse desejo que eu queria, esse projeto também não tinha, nem era grande coisa, nem era bem isso que eu queria, era muito empolgada, então Áries também é isso, né? E assim com todos os signos, com todas as lunações, né? Agora nós começamos a lua nova em Touro. Então, tem mais a ver com o nosso corpo físico, com nutrição, tem mais a ver com o nosso lado material, com o nosso trabalho, com a nossa persistência. Aí, que eu posso plantar na lua nova de Touro, né? Eu posso plantar assuntos relacionados, por exemplo, aos meus hábitos, né? Com o meu corpo. É uma boa lua para plantar uma sementinha. E eu posso colher agora, quando eu tiver a lua cheia em Escorpião, que é o oposto complementar de Touro, ou eu posso colher isso, o resultado disso daqui 6 meses, quando a lua cheia acontecer em Touro. E isso eu vou precisar esperar lá novembro, quando eu vou ter a lunação de Escorpião, iniciando a lua nova de Escorpião e a lua cheia no oposto complementar de Escorpião, que é Touro. Então, esse seria um período de 6 meses que eu posso acompanhar. Além disso, então, por isso também que a gente fala que um eclipse reverbera por 6 meses. Por quê? O eclipse, ele sempre acontece ou em lua nova ou em lua cheia. Ele se trata de um alinhamento também entre Sol, Lua e Terra. Então, se nós tivermos um eclipse solar em Áries, nós vamos ter um eclipse lunar em Libra. Nós tivemos agora um eclipse, foi um eclipse lunar, foi um eclipse solar na lua nova de Áries. Esse eclipse teve uma particularidade, ele teve uma diferença um pouco mais profunda e por isso que ele teve mais intensidade, porque na verdade a lunação ariana teve 2 luas novas. Teve uma lua nova que começou lá no comecinho, lá em 21 de março, e agora o Sol e a Lua se encontraram antes, porque o ideal, o certo seria o certo, né? O previsto seria que a lua nova fosse em Touro, o eclipse se desse em Touro. Mas não, ele aconteceu no grau 29 de Áries, um grau que se chama crítico. Então ele foi mais intenso, mais forte. Quem estava assim mais antenado, pode ter percebido algo que definitivamente precisa mudar na sua vida. Que aquilo ali não pode mais continuar. Ou então você pode ter percebido aí algo que você pode implementar, uma capacidade sua, uma aptidão sua, porque a Áries tem a ver com a sua identidade, né? E nós tivemos então o que é o eclipse solar, né?
é quando a lua passa entre o sol e a terra e oculta a luz solar. Então é como se a consciência, essa claridade mental que vem com o sol, com o amanhecer, né, com o caminho reto que vem através do sol, né, da energia solar, a vida, o quentinho, o calor, né? Ele estava obscurecido, então nós nos voltamos para questões emocionais. Então é aí que acontece muito gatilho emocional quando tem eclipse solar. Aí agora, no oposto complementar de Áries, nós vamos ter o eclipse lunar em Libra. Vai ser na lua cheia. Então a lua fica oculta no céu pela sombra da terra. Então nós vamos ter a lua vai estar escondida, então nós vamos ter uma possibilidade, um flash na nossa consciência, na nossa racionalidade, na lua cheia de Libra, na lua desse mês. Que nós estamos passando pela lunação taurina, mas o eclipse está acontecendo em Áries. Olha, gente, é um babado fortíssimo no céu, que eu não vou entrar muito profundo aqui, senão esse vídeo fica longo. Então, mas a informação principal é aqui que eu quero que vocês entendam. Se a lua nova trouxe um eclipse solar, esse eclipse ele vai reverberar até a lua cheia de Áries. 6 meses, aqueles que eu expliquei anteriormente, que acontecem, que reverbera as sementes. O que eu enxerguei aqui nesse eclipse solar vai reverberar na minha vida durante 6 meses. Então é daí que vem essa questão dos 6 meses. E outra questão que eu queria falar, além do que é eclipse solar e lunar, os nodos lunares. Porque os eclipses, eles têm muito a ver com os nodos lunares. O que é isso? O que é nodo lunar? Então, o nodo lunar são 2 pontos calculados no nosso mapa. Nós temos, essa sabedoria vem da astrologia védica. Então, alguns chamam de cabeça do dragão ou cauda do dragão. Então, o nodo lunar norte ou a cabeça do dragão é para onde nós precisamos, o nosso mapa indica a direção da nossa alma, aquilo que nós precisamos buscar nessa vida. E o nodo lunar sul, ou a cauda do dragão, nos mostra aquilo que a gente já fez em vidas passadas e que nessa vida é uma zona de conforto, que a gente não é mais para a gente fazer aquilo ali, a gente deve soltar. Então isso tem muito a ver com o lado da astrologia kármica, com aquelas questões de alma que a gente percebe através do mapa astrológico que a gente traz. Esse inconsciente que nos move tem uma partezinha dele que diz respeito ao nodo lunar sul, que é aquilo que a gente precisa soltar, que a nossa alma já está careca de saber. E que agora a gente veio nessa vida para olhar para a direção oposta. O nodo lunar norte também, ele está em eixo no nosso mapa. Se eu tenho o norte de um lado, eu vou ter o sul em outro. Então, por exemplo, vamos dizer que o meu nodo lunar no meu mapa está em Áries. Então, o nodo lunar norte, ou a cabeça do dragão. Então, nessa vida, eu tenho que buscar ser mais ariana, que eu já fui muito Libra em outra vida. Eu já usei muitas qualidades librianas numa vida anterior. E aqui eu vim soltar, o meu nodo sul, a cauda do dragão está aqui. Esse ponto chamado de cauda do dragão, cabeça do dragão, é uma linha aparente do caminho do Sol e do caminho da Lua que a gente assiste sob a perspectiva da Terra. Então, quando essas 2 linhas se cruzam, é que calcula-se esses 2 pontos. E os eclipses sempre acontecem perto desses nodos lunares. Então agora, nesse momento, para todo mundo, os nodos lunares, eles estão no eixo touro-escorpião. Nos últimos 18 meses, nós trabalhamos fortemente touro e escorpião no nosso mapa. Então, independente de se você é só um escorpião ou se você não é, para todo mundo a gente trabalhou, é como se fosse um período igual para todo mundo.
e os eclipses acontecem sempre nos eixos nodais. Então, a mecânica da astrologia é profundíssima. Então, o que eu quero trazer de informação sobre isso? Perceba aí o quanto a gente vem trabalhando questões de recursos, de lidar com os recursos naturais, com o nosso consumismo, com essa questão de rever o nosso consumo, com riqueza, pobreza, com escassez e abundância. Então, isso está sendo muito trabalhado na nossa vida, as questões voltadas para o trabalho, questões da reestruturação social, né? Tudo isso tem a ver com os nodos lunares também. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, os nodos lunares estavam em Gêmeos e Sagitário. O norte, cabeça do dragão, estava em Gêmeos e o sul estava lá em Sagitário. O que nós assistimos durante a pandemia, né? Gêmeos, a flexibilidade da informação, muita informação disseminada, isso é Gêmeos. E muita informação dogmática, errada, manipulada, isso é Sagitário, porque Sagitário é um arquétipo que fala da sabedoria, mas também a sabedoria, assim, a sabedoria e também aqueles dogmas, crenças limitantes. Então, os dois lados. O lado de Gêmeos trouxe a flexibilidade da informação que nós precisávamos, né? Nós tínhamos a internet, nós ficamos em isolamento por conta da pandemia, então nós nos utilizamos muito da comunicação via internet, o boom dos cursos pela internet. E o nodo lunar norte estava em Gêmeos. Então, olha que interessante, né? Nós tivemos essas questões tanto, né, de informações disseminadas sem freio, né? E que nós ficávamos discutindo coisas, teve gente que ainda voltou a discutir se a Terra era redonda ou era plana. Vê o absurdo, né? Isso foi nos nodos lunares, nesse eixo Gêmeos-Sagitário. Antes da pandemia, que houve lá todo aquele alinhamento de planetas em Capricórnio, em que quem estava estudando astrologia estava esperando uma guerra mundial antes da pandemia. Porque teve a grande conjunção em Capricórnio, Plutão, Saturno, Marte, nó do Sul em Capricórnio, foi um ruir de estruturas, né? E nós esperávamos pela qualidade daquela conjunção que ia ser uma guerra mundial. E na verdade não, foi algo que afetou o mundo inteiro, não, é praticamente uma guerra, né? Mas uma guerra mais silenciosa, né? Não uma guerra de explosões, mas um outro sentido de guerra, algo mundial, né? Num signo que Capricórnio fala muito das estruturas, né? E Plutão também estava nessa conjunção, então falando das mentiras, dessas questões todas que surgiram desde o início da pandemia. Então, acompanhar o trânsito dos eixos nodais, né? Do eixo nodal, né? Onde está a cabeça, onde que está a cauda, é importante. Agora ele vai acabar esse último eclipse, tivemos um eclipse próximo ao eixo nodal touro, o próximo já vai ser, nós vamos trabalhar assuntos de Áries e Libra, identidade e relações, né? O equilíbrio disso. Então, vai ser a próxima temporada de eclipses no eixo, próximos ao eixo nodal, né, aos pontos nodais, será em Áries e Libra. Então, gente, por isso que a gente fala que reverbera por 6 meses, por isso que é importante a gente acompanhar, né? Nós temos essa sabedoria à nossa disposição, que não é algo assim que é adivinhatório, né? Algo que está ali se repetindo na nossa vida. Então, o nosso mapa é uma bússola. Ele nos diz assim, bom, o Saturno está fazendo um ciclo no seu mapa, onde é que ele está? Aquele ponto ali está indicando para você o que você precisa trabalhar ali. Então, a astrologia é uma ciência milenar que nos ajuda a nos orientar, a saber onde é que estamos e para onde estamos indo. Então, esse vídeo deve ter ficado longuíssimo, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho
dessa sabedoria, porque às vezes eu começo a falar num pontinho e ele se transforma num ponto muito mais profundo, porque a astrologia é extremamente profunda. Então, se você gosta desse assunto, aqui no meu canal tem muita informação sobre isso. Deixe no comentário sua dúvida. Se você quer informações sobre seu mapa, sobre constelação familiar, tem link na bio para contato, ou você pode deixar aqui nos comentários, ou me procurar pelo direct do Instagram, ou pelos comentários no YouTube. Gente, gratidão para quem me ouviu por aqui, teve a paciência de me ouvir todo esse tempo. Curte, compartilha, conto com vocês e estou aqui à disposição também. Um grande abraço.